Intervenção curiosa, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta intervenção curiosa do CDS desperta alguns sorrisos, mas dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o seguinte: é curioso como, no momento da verdade da discussão desta matéria, que é importantíssima do ponto de vista nacional, que é uma matéria de justiça social, que é fundamental para os trabalhadores portugueses, o PS, o PSD e o CDS-PP tenham precisamente o mesmo argumento. Isto é matéria de concertação social, nós não temos nada a ver com isto, toca a sacudir a água do capote, nós não nos comprometemos porque isto é concertação social. E isso não corresponde à verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A verdade é que o Governo é um membro de concertação social e a Assembleia da República tem todo o direito de determinar um projeto de resolução ao Governo que o obrigue a cumprir aquilo que está acordado e permita o aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros em 2013. Nada o impede. O que nós estamos aqui a decidir é que o Governo comprometa-se com aquilo que foi acordado. Ora, acontece é que o PS, o PSD e o CDS-PP não o querem fazer, não é? E, portanto, encontram aqui uma pequena escapatória para não discutir o assunto e refugiarem-se nesta questão formal que não corresponde à verdade. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, sim, Sr. Deputado pode votar separadamente o que bem entender, mas o que nós consideramos absolutamente fundamental é que o salário mínimo nacional, apontar a meta dos 600 euros em 2013, é de mais elementar justiça. E esta Câmara podia ter aqui a consideração e a perspectiva de evolução do salário mínimo nacional para os 600 euros, que é mais que razoável, é imprescindível. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Laranjeira, dizer que, ainda relativamente à matéria de concertação social, é ou não verdade que foi a Sra. Ministra do Trabalho que publicamente anunciou, que jurou a pé juntos que o acordo era para cumprir? Foi ela que o fez em sede de comunicação social. É ou não verdade que depois veio o Sr. Ministro das Finanças dizer precisamente o contrário e dizer que considerava difícil que se cumprisse o acordo? Então a Assembleia da República não tem nada a dizer relativamente a esta matéria? Então os deputados, o Partido Socialista não tem nada a dizer relativamente a isto? É ou não para cumprir? Qual é a orientação que o Governo vai ter nesta matéria? Vai ou não o Governo ceder face aos interesses, à pressão ilegítima por parte do patronato? Essa é uma questão. Ora, Sr. Deputado, fala da evolução do salário mínimo nacional e as responsabilidades deste Governo. A verdade é que a evolução do salário mínimo nacional, por exemplo, é inferior em 12% à evolução do salário mínimo espanhol. Mas nós valorizamos muito o aumento do salário mínimo nacional. Só que quem não valorizou, sabe quem foi? Foi o Sr. Primeiro-Ministro. No início da anterior legislatura, o Sr. Primeiro-Ministro, quando o PCP propunha o aumento do salário mínimo para os 475 euros, o Sr. Primeiro-Ministro disse, então muito crispado, que era uma irresponsabilidade por parte do PCP. A verdade é que depois foi com a luta do PCP e a luta dos trabalhadores, que essa sim é determinante, que obrigou o Governo a aumentar o salário mínimo nacional e, portanto, está aqui respondida a sua questão. Relativamente à crise, a sua rábula faz-me lembrar uma outra questão. Disse, falou da crise e eu pergunto-lhe, a crise foram os trabalhadores que a provocaram? Não foram. O salário mínimo nacional de 475 euros chega ao fim do mês? Não chega. O Governo quer assumir as suas responsabilidades? Não. Então, e relativamente, o PS assume o seu compromisso de aumento do salário mínimo nacional? Também não. Com este Governo, a única resposta sim que o Governo dá é às cedências, é ao patronato que vê constantemente aumentada a pressão sobre o salário mínimo nacional e o PS responde favoravelmente porque lança o caos e a dúvida. Importa aqui dizer que o salário mínimo nacional é uma conquista do 25 de Abril de 74. E se em 74 ele representava, com a conquista que foi o salário mínimo nacional, um aumento significativo do poder de compra, com 59% do PIB distribuído em salários, hoje se distribui em salários apenas 34% do PIB. São 40 mil milhões de euros que são tirados em salários desde 74 até hoje. E, portanto, se atualizarmos o salário mínimo nacional desde essa altura até aos dias de hoje o salário mínimo nacional teria que ser 562 euros, Sr. Deputado, e não os 475 euros que temos. E, portanto, nós percebemos que esta é uma fase, e aqui respondendo à deputada Cecília Honório, que é uma fase onde não podemos confiar na palavra do Governo. Porque se um diz mata, o outro diz esfola. A Sra. Ministra diz que sim, senhor, é para cumprir, manda quem pode, manda ao Sr. Ministro das Finanças e diz não, é difícil, estamos a cortar os salários na administração pública e, portanto, como estamos a cortar salários a uns, então que não se aumente o salário mínimo nacional. Isto é uma imoralidade, é uma injustiça social e nós consideramos que o aumento do salário mínimo nacional é de tal maneira gritante do ponto de vista
da sua necessidade, da sua urgência, da sua justiça, que não compreendemos o comportamento das restantes bancadas, que encontram sempre um mas para fugir à questão.